Batuques e confetes. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. E aqui é a Nath Fischer, do Batuques e Confetes. Nesse 7º episódio, nós vamos receber o Leonardo Antan. Mas antes, tem um convidado especial no nosso Desenrolando Serpentina. Quem é ele, Nath? Isso, Gabi, no Desenrolando Serpentina dessa semana, a gente tem uma história hilária de um carnaval inesquecível do Juan Julián com a Inês Brasil. Conta aí pra gente, Juan. Desenrolando Serpentina. Oi, gente, aqui é o Juan, eu sou autor de um livro chamado Querido Ex, e a convite da Gabriela eu vim aqui contar pra vocês uma pequena desventura que rolou comigo em um carnaval, né? Vou aqui me expor com essa historinha que aconteceu acho que uns 4 anos atrás. Eu lembro que eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu tava muito naquela de, meu Deus do céu, esse vai ser o carnaval em que eu vou fazer tudo que eu não fiz nos últimos anos, né? Vou encher a cara, vou beber todas, vou ficar com todo mundo, né? Vou deixar a vida me levar, tal como a música de seu Zeca Pagodinho. E aí eu tava podre. Eu lembro que eu passei o dia no bloco, bebendo vodka quente, né? Porque como o jovem bebe mal, meu Deus do céu, não sei como meu fígado sobreviveu. Enfim, eu sei que caiu a noite e eu fui parar no bloco da Panterona. Eu não sei se alguém sabe, mas o bloco da Panterona era uma festa comandada pela Inês Brasil e que na época tava rolando no Espaço Acústica, que é uma casa de show na Praça de Tiradentes, né, aqui no centro do Rio de Janeiro. Enfim, não sei como eu entrei no show da Panterona, não lembro. Eu sei que em certo momento ela estava em cima do palco e Inês Brasil pergunta para a plateia se alguém quer subir no palco para fazer a coreografia de Make Love, né, que tinha sido o lançamento dela na época. Era Make, Make, Make Love. Ai, meu Deus do céu, o micão de estar cantando. Enfim, era a nova música da Inês Brasil. E aí eu levantei minha mão, gente. Eu levantei minha mão. Eu subi no palco do show da Inês Brasil, do bloco da Panterona. E eu fiz a coreografia do Make Love com a Inês Brasil me enrabando. Não satisfeita, ela pulou no meu colo e beijou a minha boca. Né? E não acabou por aí, porque no dia seguinte eu abro o YouTube e tem o vídeo lá, né? Eles registraram o vídeo do show e tinha a cena, a fatídica cena da Inês Brasil no meu colo, Inês Brasil me enrabando, Inês Brasil beijando a minha boca no YouTube. O vídeo chegou assim, acho que chegou a ter mais de 10 mil visualizações e eventualmente ele foi bloqueado do YouTube por conteúdo gráfico, conteúdo pornográfico, não sei. Então assim, foi uma memória potencialmente triste do carnaval, mas pelo menos é uma memória, né? Porque a maior parte das coisas que acontecem no carnaval eu não me lembro porque eu tô sempre muito, muito bêbado. De qualquer forma, muito obrigado pelo convite, Gabriela. Beijinho aí, sucesso pra vocês com o podcast. Nath, essa história é maravilhosa. Para quem não conhece o Juan, ele tem um livro chamado Querido Ex, que ele faz uma descrição maravilhosa do carnaval de rua. Você se sente no meio do bloco junto com ele. E por falar em livro, a gente vai receber o Léo Antan, que é uma pessoa versátil que coloca o carnaval em todos os aspectos da sua vida. Ele é escritor, editor do selo Carnavalize, da editora Rico. Ah, não, eu não sei, ele falou que ia sair da Rico, né? Não, deixa eu falar isso não. E por falar em livro, a gente vai receber o Léo Antan. Ele é uma pessoa versátil que coloca o carnaval em todos os aspectos da sua vida. É escritor, editor do selo Carnavalize, participa do site Carnavalize, formado em História da Arte, ou seja, um apaixonado pela folia. E aí, Léo, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? A vida tá corrida, menos para mim, apesar da quarentena, né? A gente fica em casa trabalhando. Mas é isso, a gente vai produzindo milhões de coisas também, escrevendo, pensando, falando sobre carnaval. E um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Léo, você é apaixonado pela folia desde criança, né? Assim, é uma paixão que veio muito pela sua mãe, né? Como é que foram as suas primeiras lembranças de carnaval? Nossa, a minha mãe é a responsável por tudo, assim. Foi ela que me levou para essa época em 2004, eu tinha 8 anos. E ali foi uma relação determinante para que eu gostasse de carnaval. Eu vi o Domingo de 2004, que foi um desfile muito impactante. Começou com Xuxa, né? E para uma criança de 8 anos que era muito fã da Xuxa, ver a Xuxa desfilando foi incrível. E aí vi DNA de Paulo Barros
E naquele dia a Portela reeditou Lendas e Mistérios da Amazônia, que foi o desfile que me fez virar portelense, aquele samba maravilhoso que a Portela já tinha apresentado em 1970. E eu já cheguei, na verdade, meio que portelense, né? Porque a minha mãe é portelense, ela já tinha ido aos desfiles na década de 80, ela sempre falava dessa relação. E a primeira lembrança que eu tenho de carnaval é da Portela, do desfile de 2003 sobre a Cinelândia. Eu lembro de estar dormindo nas casas dos meus tios e tinha uma televisão no quarto ligada. Isso já era 6 da manhã, já era dia claro, e estava passando uma imagem do desfile da Portela. E eu lembro muito claramente de eu acordar e ver aquilo que a minha mãe tanto falava, que ela conhecia, que ela já tinha ido ver. E aí no ano seguinte a gente foi para Sapucaí. E aí, desde então, apaixonado por isso, a gente voltou na Sapucaí em 2007 também, sempre nos setores populares, lá no final, que era o antigo 6, era o antigo 6, que agora é o 12, né? E fui no 13 também. Em 2007 eu estava no 13. E aí, aos poucos, fui entendendo essa paixão, fui entendendo o desejo de ser carnavalesco também. Tinha esse sonho de criança de ficar montando escola, desenhando escola de samba. Eu tinha uma escola de samba chamada Contos de Fada, que só fazia enredo sobre contos de fada, que era uma muito original. E essa relação, assim, fui crescendo gostando e fui crescendo me apaixonando aos poucos, e aí fui atrás de entender, estudar. Minha mãe sempre começou a me levar na Portela também, nas feijoadas, nos eventos. E hoje eu tenho uma crise meio de identidade por ser portelense, porque eu não me identifico muito com a escola que eu vejo na Avenida, porque não é a escola que eu gosto de ver na Avenida, eu prefiro uma escola talvez mais contemporânea, como a Grande Rio foi esse ano, ou como a Mangueira está sendo com o Leandro Vieira. Mas eu entendi que o meu processo de apaixonamento pela Portela foi pela quadra, foi pelas feijoadas, foi pela velha guarda, pelo Monarco, Tia Surica, pessoas que eu sou assim, encantadíssimo. Então, eu acho que a Portela é uma das escolas que sabe manter essa tradição de quadra, assim, de sambas de meio de ano, que são apaixonantes. Todo o repertório da velha guarda. É muito por aí que eu virei portelense, eu acho. Eu já arrastei a Nath para lá, para a quadra da Portela, né? A gente foi numa feijoada um tempo, ela também ficou apaixonada, né? Foi um sábado muito legal, né? E eu acho que a energia da quadra da Portela é diferente, né? É um negócio, não dá muito para explicar, né? É muito legal mesmo. Eu acho que de todas as quadras que eu fui, não fui a muitas, né? Mas eu acho que a da Portela é surreal, assim. Acho que não tem nada igual. Cada quadra tem a sua energia também, né? Muito importante. A Portela tem essa vocação para outros eventos, assim. Apesar de escolas que fazem mais eventos para o carnaval, como o próprio Salgueiro, né? Tem um Salgueiro Convida, que também é incrível. Gosto muito da energia da Mangueira também, já fui lá algumas vezes. Enfim, mas a Portela tem essa coisa especial, pelo menos para mim. Não, e como é que foi essa transição, Léo, de você entre gostar de carnaval, acompanhar carnaval e começar a trabalhar com carnaval? Assim, ou mais ou menos assim, você entrou para a faculdade e aí depois... Porque tem muito isso, né? Na faculdade eles fazem muito estágio que leva o pessoal para o barracão. Assim, como é que foi essa transição assim, da paixão do que você acompanhava para você começar a se envolver diretamente com a festa? Na verdade, eu passei o meu ensino médio todo focado na ideia de que eu ia ser carnavalesco. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para ser carnavalesco? Porque a gente não tem um curso, a gente não tem uma educação formal para ser carnavalesco. E aí eu pensei, vou fazer arte, né? Porque tem minimamente a ver. E aí pensando no Pamplona, pensando na questão da Academia de Belas Artes, toda a relação da Belas Artes com o carnaval, né? Rosa Magalhães, Pamplona, enfim. E aí meu plano era fazer História da Arte. Já não pensei em fazer algo mais prático, já queria fazer algo teórico. E não passei para Belas Artes, mas passei para a UERJ. E sou muito feliz de ter passado para a UERJ, ainda bem. Eu agradeço ao destino por isso. Porque a UERJ é um curso super contemporâneo e é um curso que tem muita prática. Então, eu não deixei de fazer prática na UERJ. Eu fiz pintura, fiz fotografia. Todas as artes principais têm um curso de matéria prático-teórico na UERJ, né? O curso da UERJ de História da Arte é um curso muito contemporâneo e muito à-vanguarda, assim. Ele tem... ele não é só a teoria de fato, né? Então, foi muito bom... E ter caído lá, e as pessoas que eu encontrei lá são pessoas que trabalham comigo até hoje, que fazem as minhas exposições, são um grupo de amigas assim que eu me orgulho muito de ter feito. E encontrei o Felipe Ferreira. Lembro que que é um grande, né, encontrei o Felipe Ferreira, que é um grande estudioso de carnaval, que é um pesquisador fundamental para a festa. Eu lembro que nas primeiras semanas a gente já tinha aulas práticas, eu tive muitas aulas práticas no primeiro período. E elas não eram no 11º andar, né, que é onde fica o Instituto de Arte, elas estão no Coarte, que é perto de onde fica o Bandejão, e é o Centro de Arte, tem um ateliê lá. E eu lembro de ver a plaquinha, na plaquinha do Coarte tem Centro de Referência do Carnaval. E eu fiquei olhando para aquilo, meu Deus, o que é isso? Eu preciso conhecer isso.
E na primeira aula que eu fiz no Coarte, eu falei que estava ali por causa do carnaval, né? Aquela pergunta básica, por que você escolheu esse curso? Eu falei que tinha escolhido por carnaval. E o professor daquela aula disse, você precisa conhecer o Felipe Ferreira. Ele é o estudioso de carnaval, ele administra o centro de referência do carnaval. E aí, capricornianamente, né, aquela coisa determinada, eu comecei a traçar um plano de aproximação para Felipe Ferreira. Eu estudava de manhã e ele dava uma aula à noite, eu fui fazer uma aula à noite no semestre seguinte, para conseguir me aproximar dele, para conseguir me estabelecer. E aí foi isso, eu bati, quase tinha essa ideia de bati na porta do Felipe Ferreira. O Felipe Ferreira até hoje não orienta muitas pessoas da graduação, né? Ele tem um trabalho de mestrado e doutorado incrível, mas ele não orienta muitas pessoas da graduação. Na época, ele me orientou toda a minha pesquisa. E aí eu comecei minha pesquisa com o Felipe, comecei a pesquisa acadêmica, comecei a entender como eu podia juntar a história da arte e carnaval, como eu podia fazer essas pesquisas de história da arte do carnaval. E aí, falando de um lado mais prático também, porque eu já trabalhei em escola de samba praticamente, eu fiz um curso de adereço na Portela. Isso foi em 2013, eu tinha acabado de entrar na faculdade também. E esse curso me aproximou muito do universo de barracão. Eu trabalhei no Unidos da Tijuca em 2014, no ano do Sena, e no ano seguinte, no ano da Suíça também. Eu fui reproduzir fantasias com os professores que tinham feito a Portela. Trabalhei para a Portela, para a Escola Menina da Portela. E nesse mesmo ano que eu fazia curso de adereço na Portela, eu fazia curso no Parque Lage também, de fundamentação. E foi lá que eu conheci o Tiago Aves, que era carnavalesco da Unidos das Vargens, e ele me chamou para trabalhar com ele. E a gente fez um enredo e um desfile na Unidos das Vargens em 2016, na Série B, que foi sobre a história do funk, um trabalho com muita dificuldade, mas que eu orgulho muito de ter feito, porque foi um mergulho muito intenso, assim, numa rotina de barracão. Eu fiz todos os protótipos das fantasias, eu materializei todo o processo com ele. Então eu tive essa vivência de carnaval muito forte. E depois fui repensar se era isso mesmo que eu queria da minha vida. Mas foi muito importante eu ter esse primeiro contato assim de estrutura, de entender como é que se faz uma fantasia, como é que se tira uma fantasia do papel. Então, a minha história. E fui tocando também esse lado mais acadêmico com o Felipe, com o grupo de estudo deles. Acho que é por aí. Se eu falar demais também, meninas, me cortem, deixem uma coisa mais dinâmica, porque senão fica só aquela pessoa falando. Agora, aquele momento que eu quero saber, você trabalhou na Unidade Tijuca, que você participou da confecção da ala das baianas? Porque eu sou baiana, eu sofro demais. Não, beleza. Eu fiz aula da Corrida Maluca naquele ano do Ayrton Senna. Entendi. Legal. Poxa, é bem maneiro, assim. E essa vivência no barracão, assim, é bem diferente, né? Porque eu acho que muita gente é acadêmico, né? Fica na parte mais, assim, só da teoria, né? E muita gente na prática, né? Eu acho que você faz muito bem essa transição de um para o outro, né? Você conseguiu viver os dois, assim, né? Me parece, assim, que você tem, sabe, aquela consciência, né? Da teoria e da prática, né? Porque tem muita coisa, assim, que a gente comenta no carnaval e chega na prática, assim, é um pouco diferente, né? A gente sabe como é que é na prática, né? Tem alguns detalhes que a gente não pode... A gente pensa muito e na hora de colocar em prática não vai, né? Mas eu acho que você faz bem essa transição de um para o outro. Bom, você também participa do Carnavalize, né? Que é esse projeto para valorizar o carnaval das escolas de samba, né? Esse projeto é formado por pessoal de maioria jovem, né? Como é que vocês começaram o projeto Carnavalize? O Carnavalize, ele já fez, na verdade, 4 anos, né? Ele começou em 2016. Eu fui convidado bem no inicinho, quando eles estavam querendo fazer um site. E foi uma iniciativa, isso, assim, o Carnavalize é de uma equipe muito jovem, eu me incluo nela, e os meninos que... Eu era o mais velho do Carnavalize até outro dia, porque a gente teve uma equipe grande, uma reformulação grande agora, a gente vai abrir um processo seletivo que foi bastante incrível. Mas eu fui convidado para começar a tocar o site do que seria o Carnavalize e construir ele, assim, a duras penas, com os meus amigos participando também. Mas era isso, era trazer um pouco de humor para a questão do carnaval. A gente já tinha páginas, mas eram páginas que compartilhavam memes. A gente trouxe um humor para texto, para as análises, como fazer uma análise de enredo bem humorada. E toda a questão histórica também. É muito difícil achar na internet conteúdo confiável sobre a história do carnaval. É muito difícil achar conteúdo sobre personagens super importantes, assim. Você pega um carnavalesco fundamental da história como Arlindo Rodrigues, que foi o carnavalesco que fez o desfile mais importante que eu considero, e não só porque eu estudei ele na minha dissertação, que é o Chica da Silva de 63, porque é um desfile seminal para a história do carnaval. Você não acha nada sobre o Arlindo Rodrigues, ou você não achava nada sobre o Fernando Pinto, que é um carnavalesco que eu sou apaixonado,
E hoje, se você jogar no Google Arlindo Rodrigues e Fernando Pinto, na primeira página aparecem os textos do Carnavalize, né? E a gente já recebeu esse feedback que eles foram porta de entrada para as pessoas entenderem quem são esses artistas. Então, o Carnavalize foi tendo essa vocação natural a partir das nossas trocas, a partir da minha ideia também, da minha pesquisa que já existia, sobre carnaval, sobre resgatar esses nomes, sobre resgatar a história da festa, tornar a história da festa mais acessível, mas numa linguagem também que não seja muito acadêmica, sabe? Porque eu faço artigos, eu faço dissertações, eu faço monografia, mas está muito restrito a um público, sabe? A 3 pessoas que estão na minha banca. Como é que eu posso levar isso para outras pessoas, levar para a baiana, levar para a velha guarda, levar para jovens também? Eu desconfio muito dessa falácia de que o carnaval está morrendo, de que os jovens não estão se interessando por carnaval. Eu vejo um grupo de carnaval muito forte e jovem, e não só porque eu faço Carnavalize, mas eu olho para a arquibancada do 3, que é onde eu fico todo ano. Tem uma galera muito jovem lá, que acompanha, que entende carnaval. É claro que isso é um nicho, e aí eu acho que o grande problema é esse. É um nicho como outras coisas do capitalismo se tornaram nichos também, como a cultura pop, como milhões de outras coisas. E as escolas de samba não têm mais o grande alcance que tinham de antigamente. E aí é repensar o que a gente pode fazer em cima disso. Mas o Carnavalize ele tem essa vertente e com o tempo o Carnavalize foi se estruturando para ser um projeto multiplataforma, como a gente chama, né? Ele começa com as redes sociais e com o site, mas ele já tem um selo literário um selo literário que antes pertencia à Rico Editora, mas que está se desligando da Rico. A gente tem nossos podcasts, a gente está começando a fazer material em vídeo agora, a gente já publicou um no Dia do Orgulho LGBT, que foi bem legal. E os nossos eventos, né? A gente fez exposições, rodas de conversa, palestras, enfim, a gente está tentando atuar, pensando o que a gente pode fazer para assumir esse legado e para continuar ele pelas diferentes plataformas. Léo, falando um pouquinho de enredo, né? Eu e a Gabi, a gente tem conversado muito sobre aqueles temas que tinham tudo para ser enredo e não deram enredo. Eu tenho um enredo feito na minha cabeça de Sandy Júnior. A gente fala pra caramba. Ai, por favor, eu quero esse enredo para ontem, por favor. Eu falo que tem que começar com uma comissão de frente sobre Maria Chiquinha. As baianas têm que vir de Maria Chiquinha também. Tem que ter o carro do Grease, que vai ser onde vai vir a Noeli e o Chororó. Maravilhoso, muito bem. Tem o carro do seriado, tá tudo na minha cabeça. Mas tem o carro do show do Maracanã também, né? Então, a minha dúvida se encerra com o carro do show do Maracanã ou com o carro da última turnê. Agora a gente já pode trabalhar com a última turnê, né? É a minha dúvida. Faz uma coisa nossa história, pega aqueles triângulos ótimos, super visual, gente. Mas eu ia te perguntar, quais outros temas, além de Sandy Júnior, você acha que tinham tudo para dar um grande enredo também e nunca foram explorados, assim? Nossa, eu tenho uma lista grande, né? Eu, apesar de ter repensado o meu sonho de ser carnavalesco, porque não sei se tenho a vivência que precisa para viver num barracão diariamente, porque é uma experiência quase sacerdotal, como diria Maria Augusta, assim, você precisa viver aquilo e só viver aquilo, e eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se eu ia dar conta, não. Mas eu adoraria e quero, e já fiz, e pretendo continuar fazendo enredos, escrevendo enredos, né, e desenvolvendo isso. Eu tenho uma lista incrível, assim, eu poderia ficar falando horas sobre isso. Mas eu gosto, no geral, de enredos que valorizem a cultura brasileira, assim, não achando que, enfim, as coisas americanas, as coisas estrangeiras não tenham um lugar na Sapucaí, acho que super cabem se forem bem feitas, se forem feitas de maneira competente. Mas eu tenho fascínio pela história do século XX, assim, os anos 70 são uma coisa que eu adoraria ver enredo, o movimento desbundado, e croquetes, que, enfim, tem tudo a ver com o Fernando Pinto também, que é o carnavalesco que eu amo. A própria história do carnaval eu acho que ainda é pouco explorada, um enredo sobre a Revolução Salgueirense, né, sobre o Fernando Pamplona e o Arlindo Rodrigues, enredo sobre um teatro de revista, que é uma coisa fundamental para a história do carnaval e que ainda não foi feito. E aí, se a gente for fazer uma lista também pensando em Sandy Júnior, uma lista de personalidades brasileiras que não foram homenageadas e que precisam ser homenageadas, a gente faz uns 50 carnavais temáticos, assim, só de homenagens, né? Sandy Júnior, Ney Matogrosso, Nara Leão, Bossa Nova, tem muita coisa a ser explorada, muita mesmo, assim. E eu fico muito feliz que a gente está num momento em que essas narrativas estão sendo valorizadas, né? Graças a Deus, com a crise, um lado bom, os enredos patrocinados ficaram de fora da festa, né? E a gente tem enredos cada vez mais interessantes, sobretudo essa geração que está chegando agora, que é incrível. O Leonardo Bora, o Gabriel Haddad, o Leandro Vieira, o Jorge Silveira, o Jaque Vasconcelos, que nem é dessa nova geração, né? Ele já está fazendo carnaval há muito tempo,
mas que está aí nessas novas vozes. Para mim, é o principal enredista, é o enredista que eu mais admiro na festa hoje em dia. Então, a gente está percebendo a importância de ter um bom enredo, de ter uma narrativa que seja consistente, né? Que tenha o que dizer e que seja bem desenvolvida. E aí a gente vê isso no título da Viradouro, no vice-campeonato da Grande Rio esse ano, e até escolas que estavam repensando ou estavam relegando a questão do enredo como a Beija-Flor, ela já correu atrás para fazer um enredo engajado e interessante para o ano que vem, né? Que é um enredo sobre os intelectuais negros. Então é muito bonito ver esse momento da importância do enredo, da importância da narrativa. É sem dúvida o meu assunto favorito no carnaval, é enredo, porque eu considero que eu sou, além de tudo, um contador de histórias. Então eu escrevo ficção, eu estou contando história, eu quero escrever enredos, eu estou contando história, eu edito, quero fazer filmes, quero fazer coisas. É contar histórias, é levar história para as pessoas. Eu acho que isso é o principal. Eu não sei, assim, eu sou muito ligada ao carnaval de rua, né? Eu sou apaixonada pelo carnaval de Sapucaí, mas ali durante o carnaval eu acho que eu fico um pouquinho mais na rua do que na Sapucaí. Eu brinco que eu curto o carnaval da Sapucaí antes do carnaval. E durante o carnaval eu só vejo pela televisão. Mas eu acho, assim, pela vivência do carnaval de rua também, essa galera nova, né, tá fazendo um intercâmbio, de repente, até melhor. Não sei se eu posso dizer melhor, mas um intercâmbio maior, eu acho que é uma palavra melhor. Porque você voltou a ver, né, os sambas cantados pelos blocos que você não tinha. Eu acho que esse apelo de uns enredos mais com uma representação social maior chamaram a atenção na rua também. Não sei o que você pensa sobre isso. A gente vê um momento muito bonito no carnaval, né? O carnaval estava restrito a uma bolha, ainda está, mas eu acho que a importância dessas narrativas e a importância do carnaval repensar o que está acontecendo no Brasil, isso aproximou novas pessoas, um novo público interessado, pessoas que passaram a voltar a olhar o que as escolas de samba estavam fazendo, né? Isso é muito bonito, né? E a gente vai citar aqui Tweet 2018, com certeza, e depois Mangueira 2019. E é muito bonito todo o processo de escolha do samba da Mangueira, que já começa a romper a bolha antes, sabe? Isso era impensável, assim, um samba que antes de ser escolhido já tinha gente da intelectualidade de esquerda da Zona Sul valorizando aquele samba. Tudo bem que ficou conhecido como samba da Marielle, ele nem é o samba da Marielle. O enredo não era o samba da Marielle, sempre vamos dizer isso. Mas que sacada que foi, e aí foi uma sacada dos compositores, né, da Manu da Cuíca, e do Luiz Carlos Máximo, do David Domênico, enfim, de incluir a Marielle naquele samba. Então, a gente tem essa tomada para além do carnaval, e é muito bonito, porque o carnaval de Sapucaí ele se tornou um nicho e virou um produto turístico, né? E aí, toda a importância de ser um produto turístico, porque a gente precisa que seja, porque é a nossa maior manifestação audiovisual, a nossa maior manifestação artístico-cultural, quiçá do mundo, e ele precisa ser um produto turístico também, mas ele não pode excluir as pessoas de base que fazem ele, né? E aí a gente teve toda essa retomada do carnaval de rua nessa última década, que foi um processo importantíssimo, e que as coisas se juntem, porque eles não são inimigos, eles não são coisas opostas, eles são coisas que se complementam, e o carnaval de rua é feito de grandes sambas enredos, a gente até brinca que ninguém aguenta mais ouvir Explode Coração, ou Liberdade, Liberdade, ou É Hoje, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ouvir É Hoje, gente. Olha, mas eu vou te falar, eu passei os últimos 2 carnavais em BH. Eu tenho uma saudade desses sambas. Eu falava que eu não aguentava mais ouvir, porque lá ninguém toca samba enredo. E aí eu vou para os blocos e eu falo, mas gente, está faltando um negócio aqui, não está faltando um É Hoje, eu vou tomar um porre de felicidade, tem alguma coisa que está faltando. Não, são importantes, mas a gente tem que renovar, né? Trazer sambas novos. Essa década para o gênero samba enredo foi fantástica também, assim. A gente tem, desde Portela 2012, que é o famoso samba do Madureira Sobe o Pelô, uma renovação de samba enredo, assim, para acabar com aquela falácia de tradicionalistas dizendo que, meu Deus, pipipipopopó, o samba perdeu a sua originalidade. O samba se reinventou pra caramba nessa década. A gente teve obras incríveis, que saíram do formato, que saíram dessa coisa do Ita, né, que impôs uma coisa de alegria, de explosão. E a gente criou sambas melódicos, sambas incríveis. E que bom que isso está indo para além da bolha, que isso está tocando nos blocos. Eu vejo vários blocos tocando sambas enredos modernos e mais novos. E daqui a pouco talvez a gente esteja reclamando daqui a 10 anos que a gente já não aguenta mais ouvir
Mangueira 2019. Eu não sei se eu vou cansar de ouvir Brasil Meu Dengo, porque eu me arrepio toda vez, mas talvez a gente canse em algum momento também. Eu acho que a gente tem pessoas também que estão sabendo fazer esse intercâmbio muito bem, né? A Manu Del Cuica, ela transita nos dois mundos muito bem, da Sapucaí com o mundo dos blocos, né? E a gente, na última edição do programa também, a gente entrevistou o Zé Paulo Serra, da Viradouro, e a gente conversou muito sobre isso também, sobre como falta esse intercâmbio dos blocos com a Sapucaí, porque você não vê ninguém chamar um intérprete para cantar num bloco. E quando quando os blocos cantam, de um modo geral, acabam apelando para os sambas. Tirando esses blocos, essas fanfarras, esses blocos mais alternativos, os blocos tradicionais acabam apelando sempre para os sambas mais tradicionais, né? Eu acho que, de repente, esteja faltando um pouquinho esse intercâmbio da galera que está fazendo carnaval ao mesmo tempo junto, mas fica cada um, de certa maneira, assim, um pouco isolado. Ele me chamou muita atenção disso, porque assim, eu não lembro de ter visto um intérprete cantando em bloco nos últimos tempos. Não, total. Nunca tinha parado para pensar nisso, assim. É uma coisa super afim, né? Como é que você não chama um intérprete como o Zé Paulo, ou um intérprete maravilhoso que a gente tem, o Evandro Malandro, o Tinga, sabe? São puxadores que puxam uma escola de samba. Eles podem tocar... Eles têm total capacidade para puxar um bloco também. É um ponto super interessante mesmo. O carnaval acaba sempre muito delegado ao nicho, né? Mais uma vez, né? Os grandes intérpretes do Brasil, eles são grandes cantores da nossa música. Jamelão é um dos maiores cantores da história da humanidade, quiçá, né? Eu gosto de ser sempre megalomaníaco. Mas o Jamelão é fundamental, assim. Dominguinhos do Estácio é fundamental. E aí o carnaval sempre acaba no nicho do carnaval. Ou os grandes compositores de samba enredo não são grandes compositores, ponto, né? Eles são grandes compositores de samba enredo. E aí acho que os intérpretes, eles caem nesse lugar também, né? Eles não podem ser cantores. Eles não podem ser grandes intérpretes de outras coisas. Eles têm que ficar delegados ao nicho do samba enredo, que é um absurdo, né? E a gente vê sambas, né? Tipo assim, a gente vê o Martinho cantando sambas que na avenida são uma coisa e com ele cantando parece que você está escutando outra música e a mesma letra ali. Acho que a gente não valoriza tanto a letra do samba enredo também, né? De certa maneira. Sim, sim, né? Ele acaba sendo um produto para aquele desfile, como ele pode ganhar uma sobrevida também. Então é importante a gente pensar para o samba enredo, ouvir o samba enredo além do ano, porque ele é uma grande música, assim, também. Gente, a Bethânia cantando o samba enredo dela, eu não consigo escutar sem chorar aquilo, assim. Foi lindo na avenida, mas eu acho que quando ela canta, ganha uma vida, assim, surreal. Não, é isso. A gente tem grandes regravações de samba, né, que eternizaram. O próprio Hoje é um clássico da MPB já, né? De tanto que ele foi regravado. A Marisa Monte regravou Lenda das Sereias também. Enfim, essa regravação dos sambas é fundamental. Eles ganham uma sobrevida, né? Eu acho, um pouco com essas regravações. Esse lance que o Zé Paulo conversou com a gente semana passada, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção de você não ter esse intercâmbio dos cantores. E às vezes podia fazer até o samba enredo ganhar mais popularidade. Esse processo que eu estava falando de ressignificação e de novas qualidades do samba enredo, ele é visto porque há quanto tempo um samba enredo não era regravado e a gente teve Bethânia regravando o samba enredo, o Samba da Mangueira foi regravado por uma artista que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que é uma artista que não é do nicho do carnaval também. Então isso prova tudo aquilo que eu estava falando, né? E é importante que esse samba ganhe essa sobrevida, como a gente estava falando. Não, eu acho que uma outra maneira que você também está contribuindo, né, para expandir o samba enredo, né, é esse trabalho do selo do editorial, né, do Carnavalize, né, que você falou que estava com a Rico e agora já está saindo, né. Fala um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho do selo editorial, porque eu acho que isso, assim, acho que o pessoal do carnaval sente falta, assim, de um pouco de uma literatura, tudo. Então, fala pra gente como é que é essa expansão a partir da literatura, né? Que você também é escritor, tudo. Conta um pouco pra gente. É isso, Gabi. O selo surgiu de uma iniciativa, né? Há pouco mais de 2 anos atrás, da Rico Editora, numa conversa com a Rico Editora. Eu era escritor de ficção, né? Eu tenho o meu trabalho de ficção que não é exatamente ligado para o carnaval, é ligado à ficção LGBT jovem, com músicas de Sandy Júnior. Não, mas tem um pedacinho que você fala de carnaval, porque eu li o Gente Dá Certo, tem um momentozinho lá que você dá uma citadinha. Eu enfiei uma pitada. Mas olha só, o título já é Sandy Júnior. Exatamente, o título é A Gente Dá Certo, né? Então, assim, não é à toa, não é... Mas tem uma pitadinha de carnaval. Como eles bons suburbanos que são, eles não passariam... E eles moram em Oswaldo Cruz, né? Então não tinha como... Não tinha como. Tinha como não deixar de estar Portela naquele livro. Mas, então, eu era escritor de ficção da Rico. E já dentro desse trabalho do Carnavalize, que era resgatar a história do carnaval,
para além dos textos de internet, né, a gente tem uma biografia de carnaval que é muito menor do que deveria ser. Em contrapartida, a gente tem uma produção acadêmica de carnaval que está crescendo muito nessa década. Que se antes era insuficiente e continua sendo insuficiente para a importância que o carnaval tem para a cultura e para a arte brasileira, ela vem crescendo e vem dominando várias áreas. Assim, eu vi muita coisa de pesquisa acadêmica de carnaval surgir e com conteúdo e com qualidade. Então, mais uma vez, como é que a gente faz essa pesquisa sair da academia e chegar ao público de carnaval e repensar a importância dessa bibliografia de carnaval, né? Então, o Selo Carnavalize começa assim, dessa proposta que eu levo para Janaína Rico, né? Para a gente publicar algumas dissertações de alguns amigos e de alguns parceiros, de algumas pessoas que eram super importantes para o carnaval, e divulgar e valorizar, então, essa literatura de carnaval. A gente publicou primeiro o livro do O Vestidos para Brilhar, que é a dissertação de mestrado do João Gustavo Melo, um pesquisador, diretor cultural do Salgueiro durante muitos anos, um enredista da maior qualidade. Ele tinha uma pesquisa muito boa e muito interessante sobre a história dos destaques no carnaval. Esse foi o nosso primeiro lançamento. Aí depois fomos para o livro mais artístico, que foi o do Leonardo Bora, que estuda a trajetória da Rosa Magalhães e, sobretudo, o desfile de 2002 sobre antropofagia, que originalmente seria sobre campos, mas é sobre antropofagia, sempre bom lembrar. E publicamos, mais recentemente, um livro sobre a Nenê de Vila Matilde, sobre os enredos afro. A Nenê de Vila Matilde é uma das grandes pioneiras de enredo afro na história do carnaval do Brasil. Ela fez enredos afro antes do Salgueiro, que é a ideia que a gente tem de que os enredos afros do Salgueiro foram os primeiros. A Nenê foi pioneira nesse sentido, e é um livro que repassa a história do Carnaval de São Paulo. E aí, se a gente está falando do Carnaval do Rio, a bibliografia do Carnaval de São Paulo é quase inexistente, são pouquíssimos livros sobre isso. E a gente tem um último livro para sair em parceria com a Rico ainda, que é um livro sobre os enredos Chapa Branca, os enredos da Beija-Flor, sobre os famosos enredos da Beija-Flor, em apoio ao governo ditatorial na década de 70. O autor ele tem uma pesquisa incrível para repensar essa história, de por que a Beija-Flor teria feito esses enredos, quais foram as verdadeiras vocações, a ditadura estava diretamente envolvida nesses enredos ou não. Ele destrincha bastante isso. Então, o Carnavalize acabou sendo voltado para as pesquisas de carnaval e para as pesquisas acadêmicas. Todas essas pesquisas que eu citei, elas são pesquisas de dissertações de mestrado. Mas eu tenho muito interesse em produzir literatura e ficção de carnaval. Eu estou trabalhando agora no meu primeiro conto. Na verdade, já passou de ser um conto, porque já foi para mais de 100 páginas, eu não sei escrever coisa pequena. Para o meu primeiro romance, que se passa no universo do carnaval. E o último romance que eu escrevi também, que está com a minha agência, ele tem uma pitada de um garoto que quer ser carnavalesco também. Então, eu estou começando a unir essas duas coisas. E aí é muito importante que a gente pense ficção sobre carnaval, né? Os Estados Unidos vende tão bem a história deles, vende tão bem a cultura deles, a gente sabe coisas sobre a história dos Estados Unidos, assim, de tanto ver filme, de tanto ver série. Por que não produzir séries, produzir ficção sobre carnaval? Eu sou apaixonado pelo filme 30, né, que conta a história do Joãozinho 30, apesar daquele filme ter uma série, nossa, eu posso listar umas 10 imprecisões históricas. Ele, como obra de ficção, ele é maravilhoso, assim, ele constrói uma narrativa muito bacana, assim. Então, eu acho muito que a gente precisa construir esses outros produtos de carnaval, né? Trazer para o carnaval para além da bolha, mais uma vez, olhando a ideia do nicho e tal. Eu acho que o Selo Carnavalize, ele tem essa ideia. Sim, eu acho muito legal isso que você falou, porque eu fiz a minha monografia de jornalismo sobre o renascimento do carnaval de rua. E é impressionante como a gente não acha nada de bibliografia assim. Para mim foi basicamente o livro do Felipe Ferreira, que eu acho que é a bibliografia básica, né, de todo mundo que pesquisa carnaval. E na época tinha sido lançado um livro do Léo Morel sobre a biografia do Monobloco. Foi o que eu segui de base, porque ele trata de várias coisas. Mas eu sinto muita falta disso. Eu converso muito com a Gabi, que a gente não tem nada sobre carnaval, assim. E o que a gente tem muita polêmica, né? Porque muita coisa, por não ter registro, a gente acaba não sabendo qual é a história real, porque tem 1001 versões. E outro dia eu estava vendo uma live do Simas, que ele falava uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso, que o Brasil não conhece seus verdadeiros heróis. A gente sabe a história dos Beatles, que é super importante, não vou tirar, mas a gente não sabe a história das escolas de samba que estão aqui do lado da gente. É isso, a gente não sabe, a gente não conhece figuras como o Ismael Silva, que não inventou a escola de samba, é bom dizer, né? Porque essas coisas dessas impressões históricas, né? Aí o Ismael Silva diz em depoimento que ele fundou as escolas de samba por Sérgio Cabral na década de 70,
Todo mundo acredita naquilo. E ninguém vai lá olhar se aquilo de fato era verdade. E se você for estudar, você vai ver que a escola de samba era uma palavra que já existia desde a década de 20 e que a gente não tem registro, a gente não sabe de onde surgiu a escola de samba. E a gente tem obras, a próprio Aníbal, A Morte da Porta-Estandarte é um conto da década de 20 que já cita a escola de samba. Então, a gente não sabe os nossos próprios heróis e a gente não sabe a verdade sobre as coisas, né? Não que a gente precise de verdade, não que a gente precise de uma origem também, mas a gente precisa saber mais ou menos onde começou aquilo, quem é Tia Seata, quem é Donga, quem é Paulo da Portela. Paulo da Portela é um dos maiores intelectuais da história do Brasil, assim. Ele fez tudo, literalmente, assim. E a gente não conhece essas pessoas. E são pessoas pretas, na sua maioria, né? Então, a gente também tem a questão racista e de embranquecimento do samba, que é muito importante ser debatida também. E como é que a gente torna essas vivências e como é que a gente traduz com a oralidade também, né? O samba tem que lidar muito com a oralidade também, né? Com essa questão africana de transmitir os saberes para além da questão escrita. O livro, ele é fundamental, o saber europeu, ele é fundamental, mas a gente pode propagar isso de outras formas também, né? Então, é pensar muito nisso, como é que a gente pode construir uma história e uma narrativa sobre carnaval e sobre a nossa cultura no geral, a nossa cultura popular, a nossa cultura negra, de louvar esses personagens, de levar esses personagens para fazer deles símbolos pop, né? Como a gente fez com a Frida Kahlo, como países fizeram com os Beatles, enfim, a gente pode transformar essas figuras em figuras pop, em figuras interessantes para todo mundo, que não seja só um nicho, que não seja só uma coisa muito específica, né? Você falou da Frida Kahlo, né, no penúltimo programa, na verdade. Eu falei um pouquinho, a gente tem um quadro no final do programa que a Gabi fala de quesitos, explica, e eu falo um pouquinho sobre carnaval de rua e personagens do carnaval de rua. Eu falei sobre a Chiquinha Gonzaga. E assim, quando eu fui estudar a Chiquinha, gente, ela é a nossa Frida Kahlo. Ela era uma mulher totalmente à frente do tempo e que a gente tem a imagem da Chiquinha como a Chiquinha Regina Duarte, né, que graças a Deus não tem nada a ver com aquilo. A Chiquinha era filha de uma escrava liberta e a gente pensa nela como a Regina Duarte. Isso é muito claro, assim, como a gente não conta e quando conta, bota a história de um ponto de vista europeu, né? Dá uma vertente diferente na história. Não, e esse processo de embranquecimento dessas figuras também, né? Como foi com o próprio Machado de Assis e com outras figuras do samba também que foram embranquecidas, né? A gente talvez tenha feito uma coisa mais pop com a Carmen Miranda, e seja um exemplo a ser usado, mas assim, a Carmen Miranda foi a pessoa que embranqueceu o samba para levar ele para Hollywood, né? Porque ele não iria para Hollywood se fosse a Clementina de Jesus cantando, né? Ou a importância da Clara Nunes, que a gente pode até rever nos dias de hoje sobre essa lógica do embranquecimento também. Mas foram figuras que usaram seus privilégios para levar aquela cultura ancestral também, né? E aí equalizar isso e hoje o nosso papel, sobretudo, é resgatar essas figuras, resgatar a Clementina de Jesus, resgatar a Dodô da Portela, resgatar a Dona Ivone Lara, e transformar essas figuras em heroínas brasileiras, porque foram, né? A própria Chiquinha Gonzaga é incrível, assim, ela tem uma trajetória que é muito pouco falada. Vocês estavam falando aí essa questão do racismo, né, do embranquecimento, né? Eu acabei de terminar um curso com o Vinícius Natal e com o Mauro Cordeiro, né, das escolas de samba, né? E aí a gente comentou muito sobre isso, né? E eu mesma assim que gosto de carnaval, assim, mas o meu conhecimento de carnaval é muito de acompanhar, né? Que eu meio que quase nasci dentro do barracão. Então assim, meus pais, tipo, têm essa vivência, né? Eu desde criança acompanho os enredos, assim, eu tenho muito cultura por causa de acompanhar enredo de carnaval, né? Mas assim, nesse curso dele abriu sabe, a minha cabeça, assim, eles mostraram várias vivências, foi super interessante, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa mesmo pensar, né? Essa coisa da Carmen Miranda que você falou, realmente, a Carmen Miranda, ela exportou, mas ela porque ela era branca, né? A gente fica pensando se fosse uma pessoa, né, negra, se ia ter aquilo tudo, né? E aí, Léo, então, para a gente finalizar, a gente agora está bem atenta no Twitter, tudo, né? A gente tem comentado muito sobre o carnaval do ano que vem, sobre como vai ser ou como não vai ser, né? E até vi uma discussão que você comentou falando sobre o Festival de Parintins, né? Que eles fizeram uma adaptação, né, para esse tempo de pandemia, né? Então, eu queria te perguntar como que você acha que vai ser o próximo carnaval e como você queria que fosse o próximo carnaval. Nossa, coisas totalmente diferentes, né? Bom, como vai ser, é difícil prever, né? Se vai ser em janeiro, se não vai. Quer dizer, fevereiro eu acho muito difícil que seja, né? Mas se
vai ter carnaval depois, se vão transferir. Em São Paulo já está certo de que eles vão transferir os desfiles, né? E aí eu acho que toca num ponto que já estava se arrastando, né? E a minha própria questão com o Festival de Parintins é essa, assim, de como o carnaval, aí eu digo as escolas de samba, né? Carnaval, a gente às vezes confunde carnaval e escola de samba, a escola de samba é uma outra coisa. Como as escolas de samba se vendem, como as escolas de samba são empresas, não no sentido empresarial, cafona, assim, no sentido se vender para o capitalismo, mas a gente vive numa sociedade, né, gente? As escolas de samba não podem ser a bagunça que elas são, né? Então, o Festival de Parintins, eles têm feito os lives quase que semanais, se eu não me engano. E aí você vai pegar o pôster do Festival de Parintins, tem Coca-Cola, Bradesco, tem shoppings locais, tem indústria local, tem apoio governamental do governo de Manaus, do governo federal, e metade do banner de qualquer live do Festival de Parintins é tomada por patrocinadores. Agora você vê a Mangueira, que é a maior escola de samba, uma das maiores escolas de samba, não vou falar que é a maior porque eu sou portelense, pedindo para o presidente dar uma declaração de que talvez a Mangueira pudesse enrolar a bandeira e suspendeu o pagamento de funcionários, assim. Como é que uma escola como a Mangueira ela não se reinventa num período como esse? Como é que uma escola de samba como a Mangueira não está fazendo um live? Fez algumas, vai fazer uma, parece, agora em agosto. Mas, assim, fazer mais. Eu acho que o ponto nevrálgico, nem sei a palavra, ponto central disso tudo, é que as escolas de samba elas estão existindo para desfilar. É aquela velha frase do Luiz Antônio Simas, né? E as escolas de samba, elas têm que desfilar porque elas existem, não existirem para desfilar. Então, como é que a gente pode produzir conteúdo de qualidade? Eu comecei falando aqui da Portela, que eu me apaixonei pela Portela, não pelos desfiles, mas pela Portela que ela é na quadra. Como é que a gente leva essa cultura do carnaval para todo ano, o ano inteiro e para além da bolha, né? Como é que a gente pensa a cultura do carnaval para além dos desfiles? Não vai ter desfile em 2021 no quesito tradicional? Como é que a gente pode reinventar? Como é que a gente pode fazer eventos nas quadras? Como é que a gente pode fazer uma live no Globoplay no dia dos desfiles, com bateria, com casal, sei lá, só para a data não passar em branco? A gente faz um desfile de reedição, que é uma ideia que eu adoro também. Como é que a gente vai pensar um produto que venda as escolas de samba, que leve a cultura, que leve baiana, que leve mestre sala e porta-bandeira, que leve saberes ancestrais que precisam ser decodificados para o grande público, né? Porque tudo ali tem um motivo, tudo ali tem um porquê. Uma baiana é uma aula de baiana por isso, um mestre sala é por isso, uma comissão de frente é assim. A gente tem que decodificar esses itens para as outras pessoas, a gente tem que fazê-los entenderem a linguagem de uma escola de samba. Como é que a gente pode fazer isso para além do ano, para além de desfiles, né? Como é que a gente faz exposições, sites, exposições virtuais, produtos que não sejam desfile, já que não vai ter desfile. Então, a minha questão é bastante essa, é um pouco que eu tento fazer no Carnavalize, com toda a limitação e com toda a precarização da arte e da cultura nesse país que a gente vive, nesse governo que a gente vive, que é um governo racista, que é um governo que não relega, que relega as culturas populares, os saberes africanos e afrodiaspóricos. Como é que a gente pode repensar isso? Porque as escolas de samba elas estão sempre à procura de um herói e elas sempre estabelecem uma relação de negociação, né? Elas são sempre negociadoras. Não à toa, a Beija-Flor fez enredo sobre a ditadura aqui, não à toa a Portela fez enredo sobre o Getúlio Vargas, não apoiaram Crivella 4 anos atrás. Mas, assim, a gente tem que dar um stop nessas negociações às vezes, porque a gente precisa se ressignificar, a gente precisa se reestruturar. O Festival de Parintins é o maior exemplo que eu posso dar, assim, de um festival de uma importância histórica, de uma ilha que fica no meio da Amazônia. Vocês têm noção, gente? É uma ilha no meio da Amazônia. E o festival deles é patrocinado pela Coca-Cola. Assim, é absurdo, é maravilhoso. É tudo que as escolas de samba precisam ser. E elas estão aqui no Rio de Janeiro, que é a tal capital cultural do país, e elas não conseguem metade, e elas não fazem metade do que o Festival de Parintins faz. E isso nem para falar do Carnaval de São Paulo, né, que está crescendo numa lógica muito interessante, apesar de todos os poréns que a gente pode ter com julgamento, apesar de todos os poréns que a gente pode ter com samba, com qualidade de enredo, mas um carnaval que é estruturado e que funciona, e que é funcional, e que está pensando no Carnaval de 2021. E o Carnaval do Rio de Janeiro está ficando para trás. Léo, você estava falando dessa questão toda de patrocínio, tudo, né?
Eu venho de produção cultural, né? Eu sei como essa parte de patrocínio é complicada. E você já ajudou a montar algumas exposições sobre carnaval. Eu queria finalizar te perguntando como é que foi esse processo, assim, que é uma coisa que talvez as escolas não explorem tão bem, mas que hoje em dia a cultura no Brasil vive desses patrocínios, né? As pessoas falam tão mal da Lei Rouanet sem saber o que é a Lei Rouanet de verdade. E como é que é isso, assim, você levar o carnaval para a exposição, sair dali e ter ainda... Como é que você lidar com essa questão de patrocínio, de tudo? Se alguém descobrir, eu gostaria de saber, porque eu fiz as minhas exposições na raça, me endividando, inclusive, às vezes. Mas é porque a gente não tem esse projeto, né? O projeto da Lei Rouanet é tão sério e tão importante. A Mangueira, né? A gente falou da Mangueira. A Mangueira se inscreve há pelo menos 20 anos da Lei Rouanet. E só 2 anos ela conseguiu captar. Você pensa, uma escola de samba como a Mangueira, em 20 anos, se inscrevendo e conseguindo, né? Porque você aprova o projeto na Lei Rouanet e depois você vai captar. Eu digo que aprovar é a parte mais fácil, né? As pessoas falam tanto, Lei Rouanet. Eu falo, gente, aprovar a Lei Rouanet é o mais fácil. Vai conseguir captar dinheiro com ela, aí que é difícil. É isso, né? Aí você recebe esse poder de captação e aí você vai atrás das empresas. E as empresas vão abater boa parte dos impostos dela, né? Patrocinando e gerando cultura. E aí você tem grandes musicais que conseguem patrocínio, você tem a Parintins que consegue patrocínio, e as escolas de samba não conseguem patrocínio pela Lei Rouanet, assim, é impensável, né? E aí a gente está falando do desfile, né? Que é a coisa principal que as escolas de samba produzem. Quando a gente vai chegar numa exposição, num projeto que não é o fundamental, vamos dizer assim, fica pior ainda, né? Falando da minha experiência, é uma experiência de guerrilha mesmo. Eu tinha um projeto chamado Dia de Glória, que era um projeto artístico que a gente fazia interferências urbanas na Feira da Glória, a gente fazia performances no meio da feira. Eu convidava as pessoas, porque eu sou curador, eu gosto de... Não trabalhava fazendo, mas eu trabalhava produzindo tudo isso. Então, a gente tinha esse projeto Dia de Glória e a gente estava associado à Casa de Estudos Urbanos, que fica exatamente na frente da Feira da Glória. E lá eu comecei a fazer os meus primeiros eventos de carnaval. Eu já tinha feito eventos de carnaval na academia, mas eu ficava muito aprisionado nos eventos da academia, para ser bastante sincero, porque eu tinha que chamar um doutor, porque eu tinha que chamar um mestre, porque eu tinha que chamar alguém que era isso, que era aquilo. E eu queria chamar o compositor, queria chamar alguém que não fosse desse saberes, que não estivesse nesse saberes. E aí eu comecei a fazer os meus eventos fora da academia. Eu fiz o primeiro evento sobre o Fernando Pinto, que foi uma exposição de um dia, uma exposição efêmera e uma roda de conversa. E a partir disso eu fui crescendo esse processo até que a gente passou num edital de ocupação, né, que é outra questão super importante, que a gente tem agora editais de ocupação, que é o Centro Cultural vai abrir as suas portas e você monte como você bem entender, se vira aí para montar, né? E a gente passou por esse edital de ocupação no Heliotsica e a gente fez um financiamento coletivo pelo Carnavalize, mas que foi muito insuficiente, que não deu para... Você pensa, a exposição da Rosa Magalhães, ela tinha 36 artistas, ela ocupava 3 salas, ela tinha toda uma logística muito difícil, que a gente conseguiu fazer, graças a Deus, na garra e no suor. Mas o meu processo é esse, assim, de fazer porque eu acredito, de fazer porque eu quero, de fazer porque eu acho importante. A gente está tentando se profissionalizar e ver como é que a gente pode conseguir mais patrocínios. Eu tentei patrocínios com as escolas, com pessoas ligadas às escolas para a exposição da Rosa, não consegui. É claro que é um momento difícil na cultura e no país inteiro e para as escolas de samba, então a gente tem que pensar nisso. Mas as escolas de samba têm que entender que isso é importante, isso é tão importante quanto colocar um desfile na rua, né? Você pegar uma escola como a Portela, fazer uma exposição sobre o Paulo da Portela, é tão importante para ela e para a sua valorização enquanto entidade cultural, quanto botar um desfile na rua, né? Então é saber administrar esses orçamentos melhores. Então a gente vai aprendendo, vai tentando fazer o melhor que a gente pode, vai tentando correr atrás de patrocínio, vai tentando crescer os projetos, né? Já me inscrevi em outros editais, não passei, editais com patrocínio, mas a gente está aí e a gente está tentando se reinventar também em tempos de pandemia, o que a gente pode fazer de exposição virtual, o que a gente pode fazer de outros projetos para além de exposições físicas, né? O meu trabalho, o trabalho do Carnavalize é esse, o que a gente pode fazer para valorizar as escolas em qualquer plataforma, em qualquer espaço que a gente puder acompanhar e qualquer espaço que a gente puder ocupar
a gente vai estar ocupando. Obrigada por ter participado. Acho que foi ótimo esse debate, assim, a gente trocou, né? Eu acho que é importante isso, a gente conversar sobre carnaval, né? Eu acho que esse período de pandemia a gente precisa debater a festa. Eu acho que é o momento da gente estar em casa, né? A maioria, né, tem que estar em casa, né, gente? Não saio de casa. E aí eu acho que a gente precisa debater isso porque surgem as ideias, né? Eu acho que isso só vai engrandecer a festa, assim. Toda vez que eu começo a ver assim um carnaval, assim, eu falei, cara, tem tanto potencial, tem tanta coisa, e eu fico feliz, assim, o pessoal do Carnavalize, as pessoas comentando, o pessoal do curso que eu fiz também com o Vinícius e com o Mal. Eu acho que isso é importante para oxigenar a festa, né? Então, eu queria te agradecer e falar, se você quiser deixar um recado pro pessoal, assim, falar do Carnavalize e tudo, aí é com você para finalizar, tá bom? Meninas, eu que agradeço o convite, foi incrível, é sempre bom falar de carnaval, dessa coisa que a gente fala apaixonadamente. Peço perdão se eu falei demais em alguns momentos, se a gente vai se empolgando. Mas é isso, vou deixar aqui, fazer meu momento de jabá, que é acessem o Carnavalize, a gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas digitais. A gente está com um trabalho muito ativo, a gente teve um processo seletivo, nós éramos 5 pessoas e agora somos 12, a gente passou por um processo seletivo que quase que, mais que dobrou a nossa equipe, porque nós 5 não estávamos dando conta de produzir tudo. Então a gente tem séries textuais, agora em agosto a gente tem segunda série Mulheres, que destrincha a história das mulheres no carnaval. Quarta-feira a gente tem a série Batuques, que investiga as identidades de cada bateria. Sexta-feira a gente tem os nossos podcasts, que está lá no ar todo podcast. Você pode ver todo o nosso conteúdo de podcast, tudo que a gente já produziu antes, também no nosso site. Mas o que está agora no podcast é a série Giro Ancestral sobre os casais Mestre Sala e Porta-Bandeira. Mas, enfim, a gente está sempre postando conteúdo, fazendo exposição, lançando livro. E me sigam nas minhas redes sociais também. Eu sou escritor de ficção, lancei alguns livros pelo Se Liga Editorial, A Gente Dá Certo, que a gente citou aqui, o Deixa Rolar. E o selo literário também do Carnavalize vai voltar, remodelado, e a gente está recebendo sempre publicações. Quem tiver interesse, é só procurar lá. E agradeço o convite, e a gente vai seguindo carnavalizando, e falando de carnaval e falando de cultura popular, que é sempre muito importante. Obrigada, Léo. A gente vai seguindo, sempre lutando pelo carnaval, né? Quase uma coisa de guerrilha. Você falou da exposição de guerrilha. Acho que gostar de carnaval e falar de carnaval o ano inteiro acaba sendo um pouco guerrilha também, né? É isso, completamente, gente. É uma situação de estar ali à margem, né, mesmo assim. E precisamos ocupar o centro, precisamos ocupar os grandes espaços e construir narrativas. Acho que o importante é sempre esse. Minha cidade, minha vida, minha canção, faz mais verde meu coração. Gabi, eu acho que é fundamental, né? Como o Léo falou, a gente ocupar os espaços urbanos, a gente tá ocupando os espaços para movimentar o carnaval, né? Nath, com certeza, a gente precisa ocupar os espaços e mostrar a nossa arte, que é o carnaval, porque isso é que faz a gente ser visto e ter visibilidade. E por falar em mostrar a arte do carnaval, né, Gabi? A gente já tem resultado aí de samba no Rio para sabe-se lá Deus quando vai ser o desfile, mas a gente já tem um samba garantido, né? Qual é ele? Nath, a gente já tem o resultado da Unidos de Padre Miguel. Ela escolheu já o seu samba para o próximo carnaval. Sou filho de fé, Iroco, axé, Iroco, Quisselé, fui Padre Miguel, aprendi a fazer o bem. Mas, além disso, a Império da Tijuca já recebeu os sambas para sua disputa de samba. E foi um recorde, são 55 sambas. Então, gente, tem muito samba para escutar nessa disputa que vai começar no dia 15 de agosto. E, Gabi, para variar um pouco, São Paulo saiu na frente, né? Além de já ter definido mais ou menos o período em que vai ser o carnaval do ano que vem, também começou a inovar no quesito show de samba, no quesito quadra, né? Nath, a Dragões da Real, a escola lá de São Paulo, fez uma apresentação no modelo drive-in. Então, fica como tendência para as escolas aqui do Rio aproveitarem esse novo modelo de show das agremiações, porque a gente estava com muita saudade de escutar um samba, mesmo que seja nesse modelo diferente. Mas antes de terminar o programa de hoje, a Nath vai contar uma história sobre o Zé Pereira no quadro A Hora da Purpurina. Fala aí, Nath! A Hora da Purpurina. Vocês sabiam que o Zé Pereira, essa expressão tão usada no carnaval, né, que dá até nome à marchinha, na verdade existiu no carnaval carioca? Então, existem várias versões para o nascimento do Zé Pereira, da expressão Zé Pereira, né? Mas a mais aceita pelos pesquisadores é que ele foi um
sapateiro português que morava aqui no Rio de Janeiro, que tinha o nome de João Nogueira de Azevedo Paredes, e que no carnaval de 1846 reuniu amigos e saiu pelas ruas do centro do Rio, ali mais ou menos pela rua São José. Quem conhece o centro do Rio vai se localizar um pouquinho melhor. Então, ele saiu ali pelaquele local com amigos e alugou bumbos, zabumbas e tambores no sábado de carnaval para uma manifestação muito parecida, né, que dizem que deu origem, foi uma das origens do nosso bloco de carnaval como a gente conhece hoje. O Zé Pereira fez tanto sucesso com seu grupo de amigos que nos anos seguintes ele já era copiado por vários foliões no carnaval carioca. E em 1869 realizaram um espetáculo teatral chamado de Zé Pereira Carnavalesco, encenado pelo ator Francisco Correia Vasques, para vocês terem noção de como fez sucesso o Zé Pereira, né? Mas não é só isso não, tem mais curiosidades sobre o Zé Pereira, mas isso eu só vou contar no Instagram durante a semana, fica de olho lá. Nath, eu adoro essas curiosidades sobre o carnaval de rua. Mas, gente, esse é o último programa desse ciclo do Carnaval de Sapucaí. Agora a gente vai virar a chave e voltar para o Carnaval de Rua. E quem a gente vai receber no nosso programa? Então, Gabi, no próximo ciclo, que vai ser de Carnaval de Rua, né? Os próximos 3 programas vão ser sobre o Carnaval de Rua. Mas no primeiro desse próximo ciclo, a gente vai mudar um pouquinho o sotaque, vai lá para BH, que eu vou contar para vocês por que eu me apaixonei pelo Carnaval de lá. E a gente vai ter a ajuda da Raquel e da Lívia, que são do Carnaval de lá, realizam o Carnaval de lá, e elas vão me ajudar a contar mais um pouquinho do Carnaval de BH para vocês. E temos mais uma novidade. A partir da próxima semana, o nosso podcast vai se tornar semanal. Então, semana que vem a gente está de volta. Um beijo! Então, gente, fechando esse programa com muitas novidades, a gente espera você na semana que vem. Vem brincar comigo, tic tic toy, papai, yeah.